graça e paz. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo para novos convertidos, novos membros. E nós começamos um novo material que falamos sobre a salvação e a segurança da salvação, sabendo que o crente em Cristo Jesus ele não perde em momento nenhum a salvação, porque quem deu essa salvação foi o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte no Calvário, E hoje a nossa aula seria sobre batismo, tá? A lição 3, da sua apostila, então acompanha comigo, as referências também acompanham tudo aí na sua apostila. Bons, batismo. O batismo ele é a primeira das duas ordenanças feitas, pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. A outra é a ceia. Então todo mês, no primeiro dia do mês, nós nos reunimos e fazemos a ceia do Senhor. E o batismo é uma outra ordenança, que é uma confissão pública de uma decisão que nós tomamos de andar com Jesus Cristo. Então ela se dá depois da conversão, depois de uma compreensão do que ele significa, o candidato é submetido ao batismo, tá bom? Então através do batismo o salvo está proclamando publicamente que agora ele é um discípulo de Jesus, E é interessante que no batismo nós nos identificamos com Cristo, No seu sepultamento, quando nós descemos as águas, e quando nós voltamos, quando nós nos levantamos, quando nós emergimos, nós estamos nos comparando também em Cristo referente à sua ressurreição, Somente o batismo por imersão pode demonstrar corretamente esse significado, A palavra grega a palavra batismo vem da palavra baptizo, que significa justamente emergir ou mergulhar. Por quê? O batismo por imersão, que é o que a nossa igreja crê, Há igrejas, como a igreja presbiteriana, que faz o batismo por aspersão, parecido com o batismo da igreja católica também. Mas, se nós formos parar para analisar os versos sobre isso, até o próprio Cristo ele se submeteu ao batismo por imersão. Então é algo que a gente deve considerar, tá bom? Então, é sempre por imersão, Razões por que eu devo ser batizado. Nós vimos que é uma ordenança, Mateus 28, versículo 19, eu vou fazer a leitura e você acompanha todos os versículos aí na sua Bíblia, tá? Para você anotar. Caso você tenha dúvidas, você me manda mensagem que eu vou tirando a dúvida com você. Mateus 28, versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós estamos cumprindo o mandamento quando nós fazemos discípulos e quando nós batizamos esse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Foi também uma prática da igreja no Novo Testamento, Deixa eu abrir aqui em Atos, capítulo de número 2. Estou olhando para frente porque eu estou olhando para um outro monitor que está com com a apostila, tá bom? Então estou usando dois monitores, então eu estou olhando para frente em alguns momentos. Atos 2, 38 a 41 diz: Respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Lê o versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que interessante, ele diz aqueles que aceitaram a palavra, Qual foi essa palavra? Arrependei-vos, Então, uma vez que a pessoa é salva em Cristo Jesus, ela deve ser batizada para cumprir aí com a ordenança, E o batismo ele é uma demonstração visível daquilo que já ocorreu espiritualmente na vida do salvo, Atos capítulo 19, versos de 1 a 5, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntaram: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E lhe responderam: Pelo contrário, nem ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou:
Em quem, pois, fostes batizado? Respondeu: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto que falavam em línguas e profetizavam. Aqui é uma nota importante, né? Eles foram batizados em João. Isaías diz que ele seria a voz que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho. Então era um batismo para arrependimento. Então aqueles que foram batizados em João, posteriormente foram batizados aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Qual que é o significado do batismo? Né? Então, como eu falei antes, é uma identificação com a obra redentora de Cristo. Né? Então, nós morremos para o mundo e renascemos em Cristo. Nós renascemos na nova família. Né? A apostila vai dizer que o batismo é uma pantomime do Evangelho. O que é a pantomima? É uma encenação. Né? Então, no batismo, nós estamos, de uma certa forma, exemplificando aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Como isso ocorre? No ponto D aí, isso vai nos ajudar um pouco mais a compreender. Né? O batismo nos identifica com a morte de Cristo. Né? Nós morremos para o pecado. Romanos, capítulo de número 6, vai nos ajudar com isso. Né? Romanos 6, versículo de número 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte no momento do batismo. Também nos identificamos com o sepultamento de Cristo, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória, assim também andemos em novidade de vida. Né? E também Colossenses 2,12, você pode ler depois. E também nós nos identificamos sobre a ressurreição de Cristo quando nós somos trazidos, né, de volta, né, quando nós submergirmos. Né? Versículo 9, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre eles. Versículo de número 11, assim também vos considerais mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus. No momento do batismo nós morremos para o pecado, a encenação, a pantomima, e nós nascemos em Cristo. Irmãos, isso exemplifica algo que já aconteceu. Não significa que a partir do batismo você vai começar a realmente ter uma vida separada do pecado. Espera-se que você já faça isso. Espera que isso já tenha acontecido aí na sua vida, certo? Outra coisa também é a fórmula do batismo, né? Ela foi ensinada por Cristo Jesus. O texto é claro aqui, né? Diz: ide por todo mundo, fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O ponto D aqui, o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele convence, né? João 16, versículo 8. O Filho purifica e o Pai nos recebe como filho, né? Então, há uma atuação da Trindade na salvação, né? Então, no momento do batismo, a pessoa é batizada em nome dos três, certo? Vamos passar aqui para a quarta lição, mas eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer um próximo sobre a quarta lição. Até breve.